Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Arruda, estou aqui gravando o segundo vídeo da parte 2 pedagógica. Bom, aqui nós vamos direto já pro, pro autor, né, pra autora, pra temática, porque é um pouquinho mais extenso aqui e eu procuro não me prolongar muito nos vídeos, no máximo aí 25 minutos. Então, o vídeo que a gente vai. O assunto que a gente vai abordar, a autora que a gente vai abordar, é esse livro aqui, ó. Compreender e Ensinar. Por uma docência da melhor qualidade, da professora Terezinha Azeredo Rios. Bom, a gente vai ver que vai dialogar bastante com o livro anterior, da Isabel Alarcão, Professor Reflexivo em uma Escola Reflexiva. Então é essa dinâmica que eu quero que passar aqui, né, trabalhar nessa proposta da trilha de estudos para concurso, certo? Então tem aqui, aí eu coloquei esse rodapé aqui sempre para você lembrar aí de curtir o vídeo, compartilhar, tem as redes sociais para seguir, tá bom? Então vamos lá para o material, como eu destaquei aqui algumas informações para expor, apresentar. Nesse livro, Terezinha Rios vai trazer já de início ali a questão de dois campos, de duas áreas, problematizando a situação do mundo contemporâneo, da sociedade atual, que é a filosofia e a didática. Né? A filosofia aí nessa capacidade de reflexão, de questionar a realidade, as situações, as vivências, o que os seres humanos, o mundo. Então, é essa capacidade que tem se perdido, se diminuído, e se a gente for colocar isso dentro do campo da educação, fica ainda mais acentuado, achando que tudo está pronto, né? Tá o livro didático pronto, o Google você pesquisa tudo o que quiser, tem vídeo no YouTube, então tá pronto, é só você pesquisar. Então, deixa de refletir, deixa de produzir conhecimento, né? Como diz no vídeo anterior, Isabel Alarcão. Então, o que traz aí nessa primeira citação que eu destaco do livro da Terezinha Rios. A reflexão filosófica, né? Então cabe a reflexão filosófica como esforço de compreensão, de busca, de sentido da presença e atuação dos seres humanos no mundo. Aqui, ó, compreensão, né? Compreender, de busca de sentido da presença e atuação. Então, os seres humanos, que é o porquê estamos aqui, quais são as questões, as dinâmicas, aquilo que nos move, quais são as coisas que nos move, por que nos move. Então, essa reflexão filosófica que tem se perdido, de aceitar tudo como pronto, acabado. No caso ainda de uma sociedade da informação, que a informação está a todo momento, nos chega aí manipulando, influenciando, induzindo. Então essa reflexão filosófica. E a didática? A didática ela vai abordar aqui como uma preocupação com o ensino, com a socialização. Então, dentro desse grau aí macro, né, o campo filosófico da vida em sociedade e a didática ali do ensino, mas que também traz essa filosofia, deve trazer essa filosofia de questionar, de indagar, né, de se perguntar o porquê desse ou daquele conhecimento, desse modelo, dessa forma, dessa metodologia, para ir se construindo. Então temos aí, ela vai trazer essa questão da reflexão filosófica e a didática aí preocupada, é claro, com a questão do ensino, como a gente também viu na parte um pedagógica. Então é isso que ela apresenta, em cima disso que ela vai seguir a reflexão dela. Bom, e eu vou destacando aqui mais alguns trechos. Nesse caso, ela diz que estamos, né, nesse mundo contemporâneo, nesse mundo atual, estamos diante aí do apelo ao pragmatismo, da valorização do imediato. Então, pelo fato do tempo, né, esse tempo, essa correria, essa coisa atrás do ontem, é uma busca do ontem, então a gente perde esse campo de questionar, de refletir. Logo, estamos muito atrelados ao imediatismo. Tudo é para já, para agora, para ontem. Né? Então, essa aceleração. Então, nesse quadro, segundo Terezinha Rios, para alguns, para alguns que ensinar, parece para alguns que ensinar
e refletir. Então, nessa coisa do imediatismo, que o ensinar e refletir são coisas desacreditadas, ou pelo menos de importância menor. A gente não vai dando valor, a gente não vai dando reconhecimento ao processo de ensino. Ah, mas pra quê? Vai no YouTube, você consegue ver. Você vai jogar no Google, tá tudo dado lá, né? Você faz um cursinho ali, já aprendeu. Pra quê então? Né? Então esse ensinar e esse refletir ficam sendo coisas de menor importância. Você liga ali, já pede um alimento, você acessa na internet, já tem tudo que você quer, você faz compra, sabe? Então é esse campo de reflexão, é esse campo de reflexão que a Terezinha Rios vai trazer. Eu destaco aqui na trilha como muito importante para compreender a dinâmica da educação, dinâmica da educação. Então, não se trata, não se trata daquele processo automático, mecânico, como tudo dado. Esse tipo de educação, essa perspectiva, essa prática, ela está fadada cada vez mais a problematizar, a gerar conflitos, a gerar ambientes mais estressantes, mais desgastantes, né? Com esse olhar. Então, esse imediatismo aqui, ela destaca que vai dar uma menor importância ao ensino e à reflexão, vai destacar como menor importante. Desacredita-se, né? Desacredita-se desse ato de ensinar e de refletir, que é um perigo, porque vai estar ligado ao quê? Vai estar ligado ao processo da infoexclusão, da manipulação. A partir do momento que eu não reflito, não questiono aquela informação, aquilo que chega, que é dado, eu consumo, eu apenas consumo, apenas recebo aquilo ali, uma transmissão daquele conhecimento que tem, né, os seus interesses, seus objetivos, como a gente já viu também em outros materiais, tá bom? Aí seguindo então, Terezinha Rios vai destacar que é importante considerar qual é a feição que os seres humanos estão dando a esse mundo, quais parecem ser seus aspectos mais marcantes nesse momento. Então, observe que é um campo filosófico mesmo, e que vai estar ligado totalmente ao papel da escola. O que a nossa escola, a nossa organização, nosso grupo quer? Onde quer chegar? Qual que é o objetivo? Qual que é a meta? Né? Então, tem relação com esse planejamento. O que está se reconhecendo hoje como sociedade, como relações interpessoais, relacionamentos, o conhecimento, os saberes. Então, esse processo aí que ela destaca que é importante considerar, que é importante, então, considerar aí o modo como está se dando aí nesse mundo, os aspectos, né? Quais são os aspectos marcantes? Qual é a feição que os seres humanos, qual é a feição que os seres humanos estão dando a esse mundo? E isso a gente só consegue chegar a um entendimento, uma compreensão, através do ato de reflexão, de refletir. Bom, aí na sequência ela vai pontuar a ideia da crise, né? A ideia de crise, desses conflitos que vamos vivenciando em sociedade, no campo da educação, né? É muito latente, é muito forte, diversos assuntos, diversas temáticas. A gente tem vivido nesse ano 2023 aí casos de violência. Então essa crise aponta para duas perspectivas. A de perigo. A de perigo que gera medo. Medo. O medo imobiliza. O medo imobiliza. Então essa é uma perspectiva. Bom, ela é muito trabalhada na informação, nos meios de comunicação. Ela é muito trabalhada. Né? O perigo, o medo, ele é muito trabalhado, porque ele vende, ele faz sucesso. Esse daqui é o perigo. É uma perspectiva. E outra que a gente pode identificar a oportunidade. A oportunidade aqui não é oportunidade no sentido pejorativo de enquanto uns choram, outros vendem lenço. Não, a oportunidade de se buscar alternativas, de se repensar a prática pedagógica, se repensar o fazer da escola, a organização, o seu direcionamento, mobilizar o seu grupo para agir em busca de um outro caminho, né? Um outro processo aí de caminhar. Então, a ideia de crise aponta para dois caminhos aí, duas perspectivas, a de perigo e a de oportunidade. Na sequência, Terezinha Rios afirma que estamos num mundo desencantado.
Afirma-se, né, Terezinha Rios não, mas afirma-se que estamos no mundo desencantado, que vai ter relação ali com o perigo, né? Uma das perspectivas do perigo, do medo, aquilo que mobiliza. Então, o mundo desencantado, aquele mundo que não tem mais jeito, ou no caso, se a gente for pensar isso na educação, que não tem mais jeito, tá tudo acabado. É isso e pronto, acabou. No qual se desprezam alguns valores fundamentais na construção do mundo e do humano. Então, a partir do momento que a gente aciona aí essa questão do mundo desencantado, se despreza valores aí fundamentais que a gente precisa sempre repensar, retomar, rever na construção do mundo e do humano. Então, isso é um processo também de refletir, né, com essa afeição que estamos dando para a sociedade, para as relações, né, reconhecendo, vendo o outro como um inimigo, o medo, a humanidade. Então isso passa ali pela questão do pensamento complexo, como que a gente eleva isso para não não levar também para o campo da educação, né? Ainda mais esse desencantamento. Então, sempre pensar no processo de esperança e nunca de desesperança, desencantamento, aí, o mundo desencantado, como destaca Terezinha Rios. Aí, na continuidade, ela vai falar que alguns estudiosos, né, veem efeitos positivos. Então, se a gente for pensar na ideia de crise como perigo e oportunidade, enquanto perigo leva a esse mundo desencantado, né, no qual questionam aí valores, sem pensar, sem refletir sobre valores humanos do mundo, né, valores da sociedade, alguns estudiosos vão enxergar aí como um elemento positivo. Então, tem aí a sua questão não só como um perigo, mas como uma oportunidade. Então vai falar sobre uma superação do isolamento nacional. Então um país, a partir da sociedade da informação, a tecnologia com os avanços, isso possibilita o menor, né? Uma superação do isolamento nacional, um diálogo maior entre as nações, entre os povos. Também considera aí o pluralismo cultural, né? Então, qualquer canto do mundo, a gente vai tendo acesso a diversas culturas, isso vai pluralizando, mas a partir do momento sempre, né, no processo de reflexão, de refletir, porque a gente sabe também que o controle, né, dos meios de comunicação, das informações, isso também tem os seus direcionamentos quando a gente não reflete, quando a gente não reflete, não questiona o que está chegando, o que está sendo dado, apresentado. E esse e essa dinâmica global, essa dinâmica desse mundo como um todo, ele vai também aí tratando, deixa eu apagar, ele vai tratando também aí sobre uma questão de um mundo solidário, um mundo solidário, porque quanto mais o mundo ele está interligado, quanto mais as pessoas estão interligadas, há uma tendência, né? Alguns estudiosos identificam esses efeitos positivos, vai tornando aí o mundo mais solidário, um ajudando o outro, tá bom? Então enxerga esse lado também positivo dessa amplitude, né? Dessa amplitude do mundo atual, do mundo moderno, pós-moderno, né? Dessa globalização, mundo globalizado. Aí ela segue ainda trazendo essa reflexão que verificar, né? Verificar que demandas coloca a filosofia e a didática. Quais são as demandas que essas duas áreas vão recebendo aí de um cenário com as características do mundo contemporâneo. Então, o mundo contemporâneo ele tem o seu viés, ela vai trazer positivo, negativo, né? O perigo, oportunidade. Então, isso traz ali demandas a essas duas áreas, a filosofia e a didática. Então, você tem um mundo fragmentado, né? Então, você tem um mundo fragmentado, né? Enquanto o mundo fragmentado exige uma visão de totalidade. Então, você está falando de, por exemplo, né, de nações, ainda, né? Cada um das suas áreas, das das suas fronteiras, né? Dentro das suas fronteiras. Então ainda é fragmentado e ao mesmo tempo se exige o que? Uma visão de totalidade com a expansão de todos os. Hoje em dia, tecnologia, informação, através do mundo digital e dos recursos que vão avançando.
Então se fala então também de um mundo globalizado, né? Um mundo que vai se globalizando, requer o quê? Distinguir, né? Diferenciar que cada um é, né? Ter a sua distinção, ter aquele elemento que diferencia um do outro, um povo do outro, uma característica da outra, mas isso não para isolar, mas para unir, né? Então, o que antes se identificava para isolar, para reconhecer como um distanciamento ou um diferencial, aqui se trata, né, dessas demandas para refletir, da reflexão filosófica para unir. Um mundo em que se defronta, né? Um mundo em que se defrontam a afirmação de uma razão instrumental e de um irracionalismo. Então aí ela destaca que é preciso que equilíbrio. Se a gente for pensar isso para didática, quanto mais é necessário reconhecer cada área de conhecimento, né? Então, cada área de conhecimento precisa reconhecer a sua especificidade da sua área, mas ao mesmo tempo essa especificidade não pode se isolar. Precisa o quê? Dialogar com as demais, precisa unir com as demais. Então, aí temos a questão da interdisciplinaridade. Então, você tem a fragmentação, mas ao mesmo tempo exige uma visão de totalidade. O que até então, historicamente, exigia só a fragmentação da hiperespecialização, no mundo atual, contemporâneo, moderno, pós-moderno, exige essa fragmentação, esse conhecimento da sua área, né? Dessa parte, mas essa parte ligada ao todo. Olha, ó, pensamento complexo, né? Pensamento complexo. Então, nunca para distinguir, né? Assim, distinguir, mas não para isolar, distinguir para unir. Então, como que isso também é complexo, né? Complexo, não dá para ser alguma coisa superficial. Logo, vai trazer aí que o conceito de compreensão guarda em seu interior uma referência a uma dimensão intelectual e uma dimensão afetiva. Aqui é a compreensão. Lembra que o pensamento e a compreensão são fatores importantíssimos para o desenvolvimento pessoal, social. Então, a compreensão, o pensamento. E aqui vai destacar Terezinha Rios que o conceito de compreensão traz essas duas referências aí. Uma dimensão intelectual, racional, né, do processo de reflexão. E uma dimensão também afetiva. Então, é esse processo de compreender não só dentro de um campo da racionalidade, né, mas também dessa dimensão afetiva, ou seja, a necessidade do quê, né? Aqui nós também temos então a necessidade de um equilíbrio, né? Uma dimensão afetiva, uma dimensão intelectual e uma dimensão aí afetiva. A compreensão, o conceito dela traz essa referência. Então, sempre aí é um desafio ainda mais contemporâneo, um desafio ainda mais complexo, né? Complexo para a sociedade atual, ainda mais com essa dimensão da informação, da tecnologia, ganhando dimensões aí cada vez maiores, mais até assustadoras. Então, ela segue dizendo que a resposta às questões que nos propomos, né, então tudo isso que foi comentado aqui nos slides anteriores, só pode ser encontrado em dois espaços. Então, ela vai destacar que só pode ser encontrado em dois espaços. Quais são esses espaços? No da prática, né, na experiência cotidiana. Então, no da prática, que é a experiência cotidiana da tarefa que procuramos realizar. Então é nosso fazer mesmo, no fazer até mesmo no automático, né? Então nessa experiência do dia a dia, nós temos aí como o espaço para encontrar uma resposta a essas questões apresentadas. E isso é a prática, né? O fazer. Só que no outro espaço, é o da reflexão crítica, né? Então a prática aqui pela prática, a prática pela prática. Né? Agora quando você traz a reflexão crítica sobre os problemas que essa prática faz surgir como desafios para nós. Então aqui é um processo constante do que? De reflexão crítica. Olha lá, o professor reflexivo.
né? Então temos a prática pela prática, que a resposta pode, né, se identificar, se encontrar ali essas questões do mundo contemporâneo, e a reflexão crítica. Então é esse ato constante de repensar, retomar, analisar, redimensionar para observar, né, sobre os problemas que que a prática faz surgir como desafios, né, como desafios para nós. Então, ela acaba também gerando desafios aí, conflitos, problemas para nós mesmos. Então, enquanto não se assume esse caráter reflexivo sobre a prática, ela vai gerando problemas, mas até então que a gente não consegue tomar uma dimensão. Mas a partir do momento que eu assumo essa reflexão sobre a minha prática, eu vou redimensionando, vou vendo ali o que ela está gerando de problema. Então a prática pela prática, ela gera problema, gera desafios. Pode ser que não também, né? Mas tá ali, a prática pela prática. Agora, quando eu tomo essa dimensão reflexiva, eu vou vendo ali os meandros, né? As problemáticas, quais foram ali os entraves que gerou, né, os entraves que geraram o problema, os problemas, seja na minha prática individual, né, dentro ali não isolada, né, não isolada, mas dentro do meu fazer, mas esse meu fazer com esse todo também, nessa totalidade. Então tem a questão ali individual, mas dentro de um espaço coletivo, de uma organização, de uma escola que tem um planejamento, uma dimensão, um objetivo, não está isolado, né? Precisa dialogar com esse todo, com esse todo. Então esse grupo aí, esse coletivo, refletir sobre a sua ação, suas ações, onde estão, onde querem chegar. Então vai trazer aí, ó, a didática aparece como elemento fundamental para o desenvolvimento do trabalho docente. Então a didática, como a gente viu na parte um, ela é o elo, né? Ela é a ponte entre o conhecimento científico, aquele que chega, né? E aquele que eu preciso trabalhar, né? Trabalhar para se concretizar no processo ali de aprendizado da criança, do jovem, do estudante. Então é essa ponte que liga. A didática é isso, ela está no meio. Ela que faz essa ligação, esse elo. Então ela passa a ser aí um elemento fundamental para o desenvolvimento do trabalho docente, porque é ela que vai vir carregada também dessa reflexão crítica, desse campo filosófico de refletir, né? Refletir, porque é um conhecimento que chegou para mim, né? Um saber científico através de instrumentos, através de um currículo, através de um material, né? De uma apostila, e que se deve concretizar ali na criança, no estudante. Então, cada vez mais se exige ali de um processo do meu trabalho docente de reflexão. Então, não se pensa o ensino desconectado de um contexto. Ó, novamente, então, repensar, né, o porquê, qual o objetivo, a intenção e até mesmo o modo como vai se trabalhando. Então, é um processo constante. Eu queria se fala em diversos materiais, autores, esse processo constante da reflexão. Então, não se pensa o ensino desconectado de um contexto. A consideração do ensino como uma prática educacional historicamente situada. Então ela está dentro de um contexto histórico, que fatores que a gente viu anterior na parte um, fatores econômicos, políticos, sociais, religiosos, enfim, toda essa dimensão externa vai influenciar no currículo, vai influenciar na didática, vai influenciar em toda a organização. Se eu perco essa capacidade reflexiva, né, essa capacidade reflexiva, é, consequentemente, eu sigo aquilo como uma verdade única dada, sem questionar, sem questionar. E aqui volta a dizer, não é aquela negação, né? Uma reflexão de negação, de negacionismo, não é. Mas é refletir no sentido de redimensionar de acordo com aquilo que essa organização, esse grupo escolar, dentro do seu projeto pedagógico acredita, o seu objetivo, né? Aí quando você fala
o projeto pedagógico envolvendo toda a comunidade também, tanto escolar, interna, como a comunidade, as famílias, o que as famílias também objetivam também para o processo de aprendizado, desenvolvimento das crianças, dos jovens, tem todo esse conjunto de mobilizar, né? Então, isso impõe à didática a necessidade de compreender seu funcionamento e suas implicações estruturais. Então, impõe a didática. Então, a didática ela tem uma relação histórica, o ensino não é descontextualizado, né? Está relacionado a um contexto, está conectado ao contexto. Então, impõe a didática a necessidade de compreender seu funcionamento e suas implicações estruturais, buscando ao mesmo tempo olhar para si mesma. Então a didática, ela e quem vai fazer esse processo, esse movimento, né, o profissional, sempre retomando, revendo, olhando para si mesmo. Então, ao mesmo tempo que ela tem um campo de ter que se expandir para chegar no seu objetivo, do grupo, do conjunto, daquilo que se acredita, que se defende, ao mesmo tempo é um processo também constante de olhar para si mesmo, de rever para que não caia naquele imediatismo, naquele automático, né? No automático, sem refletir a prática, a ação, né? E se a prática pela prática apenas. E vai seguindo então Terezinha Rios, falando que a didática necessita cada vez mais dialogar com o quê? Com a diversidade dos saberes da docência que estão à sua volta. Ela enfrenta o desafio de buscar alternativas para pensar o ensino. Então, ó, aqui já começa, né, tratando que a didática precisa mais dialogar. Então, a didática da minha área, precisa dialogar com a diversidade dos saberes. Então, precisa dialogar com a diversidade aí dos saberes. Não tem como se isolar, a hiperespecialização tão necessária há tempos atrás, cada vez mais, principalmente no campo da educação, mas nem na educação também. Não é só educação, não. Todas as áreas hoje necessitam de um profissional que amplie, né? Amplie, veja as relações do conhecimento da sua especialidade com as outras também. Hoje em dia tá ligado. É marketing, é contabilidade, enfim, é oratória, é comunicação, mediação de conflito, como que vai, né, tentando expandir cada vez mais. E na educação isso vai ficando mais evidente, que precisa dialogar com a diversidade dos saberes da docência que estão à sua volta. Então ela, a didática, enfrenta o desafio de buscar alternativas para pensar o quê? O ensino. Então a didática vai nesse processo constante de pensar, repensar, de buscar, de refletir, propor, né, alternativas. Você tem um problema, tem uma situação, tem que repensar, não tem para onde correr. Né? Se você ficar sempre ali empurrando, o famoso empurrar com a barriga, ainda mais a escola, né? É uma panela de pressão. Então o ensino, também é ameaçado de fragmentação. Então o ensino ele passa a ser ameaçado com essa fragmentação a partir do momento que eu também vou aí abordar, né, essa fragmentação de modo crítico e ampliado. Então ele também é ameaçado de fragmentação de modo crítico e ampliado. Então eu vou trazer para esse processo do ensino, a partir do momento que eu não dialogo com as áreas, não dialogo com os saberes da docência que vão trazendo vão se construindo, se produzindo, se pensando diversas alternativas, possibilidades, quando eu não vou ampliando isso, então o ensino também é ameaçado de fragmentação, né, de modo crítico e ampliado. Então ele sofre também com essa questão da fragmentação, né? Então a necessidade também de olhar essa interligação, essa interdisciplinaridade no processo também do ensino. Logo então, também do aprendizado. Aí vai seguindo aí no penúltimo slide, o que diz Terezinha Rios. É necessário assim refletir sobre o sentido da interdisciplinaridade. Então, se eu tenho ensino, eu vou tratar uma questão mais crítica do ensino, né, da área específica, eu vou reconhecendo essa sua fragmentação, esse seu isolamento,
essa sua descontextualização, não só diante daquilo que é a realidade do estudante, né, de uma visão mais construtivista, mas da área de conhecimento, desse saber, dessa didática, que não dialoga com os outros saberes da docência, né, como no slide anterior. Então, mais destacado nessa questão da interdisciplinaridade. Só que não pode ter interdisciplinaridade se não tiver de início disciplinaridade. Ou seja, se não houver uma compreensão clara dessa área de conhecimento. Né? Então, compreender essa área de conhecimento para você, dentro de um espaço, de um processo de reflexão, conseguir identificar esse diálogo com as demais, essa totalidade. Eu só consigo então dinamizar essa totalidade a partir do momento que tem essa propriedade da disciplina. Observe então que eu então só chego, né? Eu só chego nessa interdisciplinaridade se tiver então uma disciplinaridade, né? Então a compreensão da minha área, o domínio da minha área, para eu poder levar um campo de reflexão para os demais saberes. Então é isso que especifica Terezinha Rios. A ação interdisciplinar guarda um sentido de organicidade. Então a gente imagina um organismo, né? Todo um organismo, ele só vai funcionar perfeitamente se cada parte estiver executando a sua área específica, né? Se tiver alguma área dentro de um organismo que não está executando completamente o que deve ser feito, né, o seu saber, não vai funcionar. Então precisa ter então esse domínio de cada área para chegar a essa organicidade da interdisciplinaridade, tá bom? E por fim, Terezinha Rios aí, eu apresento, né? O livro continua, tem mais parte, mas para provocar essa reflexão aqui da trilha, trata-se no plano da filosofia de reafirmar seu sentido próprio de compreensão, que guarda uma dimensão intelectual afetiva. Então, esse campo da filosofia que vai trazer uma dimensão intelectual e afetiva, da reflexão, né, do questionamento do que está dado, do mundo, dos seres humanos, das relações. Isso tem, então, um viés racional, intelectual, da reflexão, mas sem perder também essa dimensão afetiva. E no plano da didática? Nós temos aí de retomar e reafirmar o objetivo de uma formação que leve em conta todas as capacidades a serem desenvolvidas nos alunos, aprendizes, e que as mobilize de maneira crítica e criadora. Então, essa didática que reconheça esse ser aí de maneira integral. Ó, que chegando já na questão da integralidade, que leve todas as capacidades, que leve em conta todas as capacidades, reconhecer o ser humano como um todo, e isso sempre levando aí que mobiliza aí de maneira crítica e criadora. Então deixa eu até ver se eu consigo aqui, ó, integral. A gente vai chegando já no conceito, né? Que a gente vai identificar muito aí nos materiais. A gente vai identificar bastante nos materiais, tá bom? Então a gente encerrando essa parte desse livro, estender um pouquinho aqui, passou do tempo, é um material um pouquinho mais extenso, muita coisa. Tentei aqui destacar os pontos principais para a gente linkar com o livro anterior e chegar ao próximo. O próximo que vai falar sobre pedagogia de projetos. Tá bom? Então, para essa linha de raciocínio, esse vídeo precisou estender um pouquinho mais. Não vou me prolongar, vou pedir para quem não curtiu, não se esqueça de curtir, compartilhar. Abaixo tem o link, quem quiser acessar o grupo do Google Sala de Aula, lá tem os materiais para fazer as atividades.
Quem acessar, é só voltar lá no começo e ver o vídeo que eu explico a proposta do exercício, tá bom? E até o próximo vídeo. E acho que é isso. Obrigado, abraços e até mais.